candidato, né? Que ele veio apresentar as propostas deles. E agora foi o primeiro contato enquanto futuro vereador. Ele é uma pessoa muito solícita e muito interessado aí pelo trabalho que ele vai desenvolver. Fiquei muito feliz de poder entrevistá-lo. E obrigada pela sua audiência. A Eunice Pires, da Vila Irineu. Na campanha, o Erinaldo falou que iria fazer o PA infantil. Quer saber se é prioridade na sua gestão? Dentre as propostas de mudança da saúde, a setorização fazia parte da minha proposta. E uma dessas setorizações é exatamente uma clínica ou um ambulatório, um setor, ou um PA, seja lá o que for, onde as crianças sejam atendidas separadamente dos adultos. Certo. Mas não necessariamente a construção de um novo prédio, mas sim a reformulação não. Existem interna. hoje condições, e por isso talvez não seja nada demorado, porque é possível no remanejamento você dispor de espaço físico para acomodar. Correto. O Amaro, da Vila Nova, parabéns ao prefeito, abraço a mim e ao Wellington. Obrigada, Amaro. Alencar Fernando Dias Teixeira, da Chave, também nos acompanhando. Lúcia de Souza, da Vila Nova, quer saber o que o senhor acha da Guarda Municipal e qual a sua proposta para a Guarda? Boa pergunta. Tirou uma pergunta minha daqui. Bom, a nossa proposta é fazer com que a Guarda Municipal exista, que ela justifique a que veio, com todo o respeito, mas ela foi criada recentemente, mas até agora não se justificou a sua criação. Eu acho que é um processo de evolução e que, não tenha dúvida, ela será integrada a um esquema de segurança da cidade, onde particularmente talvez a ronda, o acompanhamento dos alunos na saída, entrada e saída das escolas, presente no centro da cidade, e onde ela possa exatamente desempenhar uma função que hoje é feita pela Polícia Militar, liberando a Polícia Militar e a Polícia Civil para fazer a função maior dela, que é a de segurança da população. O que foi dito, né, que é uma guarda que vai se preocupar com o patrimônio. E a gente percebe que a Guarda Municipal de Sorocaba, aliás, está o jornalista Joel aqui que pode confirmar isso, a Guarda Municipal de Sorocaba hoje ela desenvolve um trabalho de segurança do cidadão que está sendo assim elogiado em vários lugares. O maior número de apreensão de drogas com pequenos traficantes, se é que pode-se dizer pequeno ou grande traficante, mas os traficantes aí de uma periferia de Sorocaba, todas, o maior número de apreensão de prisões está sendo feita pela Guarda Municipal. Foi editorial do jornal Cruzeiro do Sul há dias atrás, e isso mostra que uma Guarda Municipal, ela necessariamente ela não precisa ter como função cuidar de uma praça, cuidar do hasteamento da bandeira quando necessário for, mas também, como disse o professor Erinaldo, ter como função zelar pela segurança do cidadão, coisa que realmente a Guarda Municipal de Votorantim, pelo menos quando ela foi implantada, quando ela foi apresentada, já foi nos dito que ela seria uma guarda para auxiliar, principalmente no cuidado dos próprios municipais, né? Mas, Luciana, eu gostaria de entrar aqui numa conversa mais política um pouquinho, né? E falar da eleição. O Fernando, né? O vereador Fernando, a votação que ele teve, ela surpreendeu o senhor de alguma maneira? O senhor já esperava essa votação do Fernando? Essa é a primeira pergunta. Eu ia emendar uma outra, mas uma por vez, né? Olha, o que ficou claro nesta eleição ficou claro que a população tinha um certo descontentamento com a administração. Que tem um eleitor mais tradicionalista que estava com o Erinaldo, isso tem se confirmado de eleição para eleição. Mas que existe um grupo que defende uma renovação. Essa renovação, nessa eleição, se chamou Fernando. Na eleição passada se chamou Silvano. Na outra pode se chamar não sei quem.
Mas o que está patente é que existe. Agora, isso cresceu por quê? Cresceu porque o Erinaldo não teve chance de estar no poder. Manteve o que ele já era de quem conhecia o Erinaldo. O prefeito não correspondeu, o grupo que estava no poder não correspondeu. E aí o aumento dessa tendência de mudança, certo? Eu tenho falado que vou me esmerar no sentido de fazer um bom governo. E espero que eu tenha, no final do meu governo, um apoio muito maior do que eu tive hoje. Mais uma vez, dizendo sem a pretensão de ser candidato, mas que a população me conheça. Fazem 16 anos que existe uma preocupação em desconstruir o nome do Erinaldo. Você pega os históricos, os livros que se fala de Votorantim, existe um hiato. O Votorantim do período Erinaldo não existiu. A estação de tratamento de água, a maior obra dessa cidade, não existe, não tem pai. Avenidas importantes como a Otávio Augusto Rangel, Reverendo José Manuel da Conceição, São João, continuação da 31 de março, Cristiano Vieira Pedrico, Celso Miguel dos Santos, não tem nada... Isso é política. Esse tipo de política, o senhor acredita que o senhor não vai fazer esse tipo de política? Não é questão de fazer ou não fazer. Isso não é. Isso é descompromisso com a história, isso não é política. Então, esse compromisso com a história, o senhor vai ter? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, você pega esses 16 anos que o Erinaldo teve lá, para um grupo de jovens e para pessoas que vieram de fora, o Erinaldo era o retrocesso, o Erinaldo era parar, o Erinaldo não fez. Então, ganhar essa eleição aqui, puxa vida, ganhar essa eleição é dizer que o povo não se deixa levar totalmente por isso. E eu tenho esse compromisso de mostrar que eu não sou isto que tentaram pregar. Que eu não ganhei 4 eleições. Não ganhei 4 eleições por obra do acaso. Eu construí um nome ao longo disso. Eu ajudei a construir essa cidade. Querer omitir isso é injusto. Eu vou mostrar que isso o povo vai acabar entendendo. Olha só, importantíssimo isso que o senhor falou, realmente. Essa omissão aí, ela é real. Não dá para querer justificar ou dizer para o senhor que o senhor está um pouquinho enganado, não, porque realmente isso é real. Agora, eu entendo isso como política daquelas ainda, daquela forma de fazer política em que você não reconhece, né, aquilo que foi feito pelo bem da cidade, independe de quem fez, né? Depende de quem fez. Professor Erinaldo, uma perguntinha. O Pivetta perdeu a eleição, o SAI foi o grande motivo dele perder a eleição? O senhor avalia, né? O senhor está na vida política há muito tempo, mais do que ninguém, o senhor é um analista político, né? Acredito em todos os níveis. Aonde que o Pivetta deu a chance do senhor vencê-lo nessas eleições? Olha, eu acho que não existe um fato único. Não? Eu acho que não. Existem alguns realçam mais do que outros, mas eu não sei até que ponto a venda do SAI comparado com a precariedade da saúde. Qual deles pesou mais em termos de descontentamento? Sabe? A escolha das prioridades, a preocupação com situações que a administração entende importante, mas que ela não chega para o povo. Então, acho que não é um fato específico. Talvez o SAI, porque nós batemos um pouco mais no SAI. Era uma situação que... Aliás, o senhor vai nos contar aqui hoje, por favor, porque é uma curiosidade muito grande, de quem é o autor da música que ele vendeu o SAI. Porque essa música, eu acho que ela virou sucesso, né? Ela virou... que nem eu sei, viu? Ah, professor, o senhor não vai sair daqui sem nos dar essa informação. Olha, a música, ele vendeu o SAI, é tipo assim como se fosse um apelido.
E Sim. alguém chega e lança um apelido em você, Sim. e você leva na gozação, brinca e morreu. Aí você fica bravo. Quando você fica bravo, alguém vai O mexer apelido de pega. novo. Então, quando alguém fez essa música e num domingo de manhã colocaram pela primeira vez isso no som, nós estávamos fazendo um trabalho na Vila Dominguinho e o carro que estava com essa música se separou de nós e acabou indo para Itapeva. Chegou num determinado ponto, ele foi cercado por vários carros e acabaram tirando na marra. Nossa! E Carros quebraram de o CD. outra De coligação. uma outra que não era da nossa. Nossa! Certo. Eu soube da história. Aí o Você que soube que disso? você fez? Isso me parece que acabou gerando um boletim de ocorrência. Como autodefesa, tiraram mais umas 30 cópias e distribuíram para todos os carros de som do tocamento. Aí se tornou público. Aí não Virou teve mais, sucesso que virou, né? Virou sucesso. E nós vamos saber É quem de é o autor autor da desconhecido. música. Autor desconhecido. É. Não foi o senhor, não, né? Nem a dona Ana. Já perguntei para a dona Ana se foi ela falou que também não foi ela. Aliás, um abraço para a dona Ana. A dona Ana está viajando, está descansando, viajou com a filha dela. Merecido, Merecido, sim. Wellington, Vamos você prosseguir? comentou sobre o fato que possa ter feito com que o prefeito Pivetta tenha perdido, né? Uhum. E ele também falou na rádio esta semana, Carlos André, eu vou chamar daqui a pouco a número 6, tá? Ele comentou que a questão do Fernando, que houve essa ruptura, que tudo isso ele não deu o devido valor, né? E essa desvalorização fez com que ele chegasse a esse ponto. E também a questão da saúde, e ele afirmou isso. Eu gostaria de ouvir esse trechinho dele, que eu já vou emendar com uma pergunta também. Tá. Dá para só eu complementar a pergunta que eu tinha feito para o professor Reinaldo? Então, na análise do senhor, o Fernando não mantém esse número de votos, porque foi um voto momentâneo nessa situação. Olha, o que eu disse, vamos fazer de conta que o Fernando não saia candidato nas próximas Sim. eleições e saia um outro candidato, certo? Claro que eu estou dizendo que eu pretendo mudar esse quadro, Sim. mas se fosse nessa circunstância, talvez um outro não teria isso, porque havia, na realidade, um interesse, uma tendência. E isso está claro quando você percebe. O Silvano, por exemplo, ele foi, num cálculo simplista, Erinaldo 23 mil e poucos votos, Silvano 9.900 foi para 33 mil, Marcos Trinca quase 2 mil votos, 35 Erinaldo ganhou as eleições. Uhum. Não foi isso Não que foi isso que aconteceu. Então, isso, em análise, sendo claro. frio, Então, o Silvano não trouxe os votos É. dele, o Marquinho Trinca não trouxe, e o porque senhor manteve na a sua tendência, votação. na tendência, existia um grupo que quer mudança. Sim. É isso que... E tem mais, o Silvano tinha esses votos antes dele ser o candidato. Isso nós tínhamos isso em informações. Então, por isso que eu estou dizendo, se não fosse o Fernando, outro candidato poderia ter tido? Poderia ter tido. Outra pessoa... Porque havia. Quem não queria votar no Erinaldo, não queria votar no... Tinha um espaço para alguém... Ficou claro. Ficou claro. Agora, claro, ele é um moço novo, com uma política, um político que está chegando agora, o povo aceitou como uma opção, certo? Mas é o que eu disse, eu acho que as razões do insucesso político do Pivetta são diversas, são várias, e o fato de ser o Fernando... Como poderia ser outro, na sua visão? Poderia, mas ele trouxe, quando ele se colocou e ele batalhou, e ele era enfático, ele dizia desde o começo, sem que tivesse, não vou ganhar, eu tenho tantos... E ele batalhou em cima, ele foi assim, até certo ponto, persistente naquilo. Sim. Que ele... Isso acabou granjeando mais votos. Mas a tendência natural da população era de um candidato novo. Isso não tem dúvida. Professor, semana passada o Fernando esteve aqui, desculpa interromper o senhor, o Fernando esteve aqui e uma das perguntas que nós fizemos para ele, se o prefeito eleito já tinha feito alguma aproximação com ele ou vice-versa. Até a semana passada ele disse que não tinha havido ainda essa aproximação, mas que aguardava
uma conversa com o senhor. Existe interesse do grupo, a gente tem a mania de chamar de grupo, que é evidente, é assim que a cidade se comporta politicamente. Existe interesse do grupo político que o senhor está à frente em ter o Fernando próximo? Vou concluir a sua pergunta, inclusive, Wellington, que é a nossa pauta aqui, número 4, até tem as imagens aí. O senhor falou na entrevista para a Folha de Votorantim sobre os nomes futuros aí que possam estar em alta para as próximas eleições, já que o senhor não pretende se reeleger. O senhor cita o Silvano, cita a Fabíola, diz que tem outros nomes na cidade, jovens, até vereadores, né? E o senhor fala, até mesmo o Fernando vem como um candidato forte, né? E daí aqui, na entrevista também, o senhor disse que o Fernando já tinha sido convidado para criar esse espaço dentro do partido, mas como ele era recém-chegado, ele não poderia querer já ser a liderança, ele tinha que fazer esse caminho. Eu só estou emendando isso, que isso foi notícia, se o Carlos André quiser colocar, pasta número 4, aqui está as imagens. Então, só para concluir Então, deixa eu só explicar, olha, o Fernando, quando expressou, exteriorizou a vontade dele de ser candidato, ele tentou se aproximar de nós e querer um compromisso nosso de que ele seria candidato pelo partido. Ora, ele nunca tinha entrado no nosso partido, não tinha vínculo com o nosso pessoal, nós tínhamos outros pretendentes, nós tínhamos alguns acordos que estavam sendo costurados em termos políticos, nós jamais poderíamos dar para o Fernando, venha que as portas estão abertas, vamos segurar os holofotes, você chega, não, de jeito nenhum. Ele foi convidado a ingressar, a conquistar o espaço dele, se na época da escolha ele tivesse bem, como outros nomes tivessem bem, seria candidato. Ninguém impôs, o Erinaldo não foi candidato por imposição. Só que nós fizemos algumas pesquisas, alguns levantamentos, e em nenhuma das circunstâncias, todas as vezes que eu saía do processo, o prefeito ganhava as eleições. Certo? Foi daí que nós... Agora, outra coisa, ele não quis vir. Ele impôs como condição, mas ele não tinha, na época, cacife para isso. Ele não era. Isso há um ano antes das eleições. Quando ele resolveu tomar a decisão que ele foi para o Democrata, aí ele foi, aí não teve mais o que se fazer. O máximo que poderia se fazer é quando chegasse perto das convenções, uma composição política, que também se tornou inviável. Se tornou inviável porque nós já tínhamos alguns contatos, alguns acertos em andamento. Com o Silvano, inclusive, exato, né? Então não tinha como, certo? Mas eu não tenho dúvida que o grande fortalecido nesse processo político foi o Fernando. Embora eu diga para você que havia uma tendência de mudança, mas o nome que despontou foi o dele, certo? Quantos eleitores votaram nele agora? Ele tem um histórico disso. O pai dele, ele foi candidato aqui em Votorantim em 1968, 72, 76, 82 e só em 88 foi prefeito. 5 vezes candidato para chegar a ser prefeito. Então, ele o próprio Fernando, na primeira disputa dele para vereador, ele não conseguiu. Exato. Então, ele tem um histórico familiar de persistência, sabe? Um nome que é evidente que já faleceu o pai dele, mas era uma pessoa muito querida em Votorantim. Era um homem que todo mundo gostava, certo? Então, ele tem, com toda certeza, ele saindo candidato, como ele externou aqui para vocês, ele pode ser um candidato forte mesmo, isso ninguém pode O senhor disse que ele é uma pessoa com carisma, que o senhor até apoiaria. Isso quer dizer que ele não é oposição ao senhor? Não, isso eu não falei. Não? Tá, isso eu não falei, desculpe. Eu eu reconheço que ele saiu fortalecido, eu acho que ele tem chance, mas não posso dizer. Isso vai depender das circunstâncias políticas em que aconteça. A relação dele com o partido, o antigo partido dele, o PT, e a forma com que ele saiu, torna ele uma pessoa que outro grupo fica com o pé atrás, no sentido dele ter o mesmo comportamento? Olha, Carlos, ou não? Quem vive política sabe que as histórias não se repetem. Sabe, nós temos um exemplo agora nessa eleição de São Paulo que foi um negócio extraordinário.
De repente, um candidato lá em cima despenca de uma hora para outra. Então, em política, isso não existe. Eu falo brincando que em política nada é definitivo, tudo é mutável, certo? Então, nós estamos falando em circunstâncias, em condições teóricas que podem ou não podem acontecer. Eu acho que, analisando na situação de hoje, ele foi o grande fortalecido nesse processo. Acho que, se mantivesse essas tendências naturais, ele pode ser um candidato forte. Mas tem muita coisa para acontecer. Eu acho que política é muito dinâmica para você fechar situações e achar. Mas atualmente ele não é oposição ao senhor. Como o senhor pretende lidar com essa... Não interessa para o senhor o Fernando no seu grupo? Interessa o Fernando para o senhor um possível secretário? É o que eu disse para vocês, que em termos de secretaria eu não mexi ainda. Não cheguei nesse ponto de detalhar trabalhos. Fiz alguns contatos até em nível de secretaria, sim. Mas nada, absolutamente nada que seja confirmado por enquanto. Agora, o fato dele já afirmar categoricamente, eu sou candidato a prefeito em 2016, isso já atrapalha uma possível... Atrapalha, claro que atrapalha. Uma possível relação. Claro que atrapalha. Para mim não, para ele mesmo. Porque todo partido que tiver pretensão de lançar candidato e que tenha quadro, vai pensar duas vezes. É diferente de um partido que não tenha ninguém. Ele foi para o Democrata, porque o Democrata fazia parte de um esquema nosso. Nós tínhamos conversado com o pessoal do Democrata uns dias antes sobre o esquema que seria colocado nas eleições. A informação do presidente é que estava havendo um acerto em nível de cúpula de partido, porque havia se dividido com o partido do Kassab, não sei o que tal. Daí nós fomos surpreendidos com a ida dele para o Democrata. E essa afirmação mostra uma falta de amadurecimento político, talvez. Não vou dizer isso, mas talvez é já afirmou. Entende? Porque eu acho que a política está provado com a mais dele que a negociação, certo? Quando ele chegou com nós, que nós dissemos, venha, ocupe o seu espaço. Eu só vou se for assim, se for assim, ele já acabou de dizer, não, eu só vou você. Sim, já confirmou. Claro, ele já abre uma perspectiva. Todo partido novo que não tenha candidato pode se unir a eles. Mas todo partido que tiver no seu quadro outros pretendentes, ele já encontra resistência. Isso no PSDB já tem outros pretendentes? Acho que todos os nossos são candidatos, né? Nós não podemos desprezar ninguém. O senhor já deu essa resposta para nós em outras ocasiões, professor. Inclusive, o Fernando foi questionado se, numa possibilidade tão remota, a Fabiola poderia sair de candidata a vice dele. E ele afirmou que ele é muito amigo da Fabiola e que, obviamente, isso seria uma possibilidade. Eles enjoaram de falar isso. Enjoaram de falar isso. Só que os números não provavam isso. Entende? A situação, o Fernando deslanchou depois de um determinado momento. Ele não tinha os nossos números em termos de Fernando, até uma certa altura, o Fernando não apresentava nenhum perigo. Certo? Então, essa história de Fernando e Fabiola... O senhor acha que daqui 4 anos essa história... Eu era candidato e ele convidando a minha filha, ou alguém convidando você sempre for ver como... Mas agora o senhor não é mais candidato. Não, tudo bem, mas isso eu tentei falar na época certa, minha filha. É o partido, sabe, política tem alguns caminhos. A sua filha não é categórica como ele, eu vou ser candidata. Não, porque ela sabe que na política não é assim. Certo. Ela sabe. Uma coisa é você fincada, não, outra coisa é você permanecer acessível à conversa, a diálogo. Você tem que saber fazer isso. Elementarmente, política é a soma. Certo? Quando quem quiser venha, quem não quiser vai embora. Isso já não é um bom caminho. Certo? Olha, eu tenho pretensão... pode ser hereditário aqui, né? O Pivetta também tem filho. Porque daí o Fernando, a Fabiola, daqui 4 anos, né? Ele já pode se candidatar, talvez, né? Eu queria fazer uma pergunta, como analista político que o senhor é uma pessoa que está na vida política desde os 20 anos de idade, então, pensando desse lado agora. Sei que... Eu não sou analista político, eu sou eterno aprendiz. Mas assim, eu digo no sentido assim, o senhor é muito observador, né? O senhor, aliás, se é uma característica do senhor que é muito mais observar do que falar.
né? Acho que sempre eu, pelo menos, percebi isso. Era uma pessoa que está sempre observando. Com a vitória do Erinaldo, né, esse ano aqui, 2012, o quadro político da cidade se modifica. Alguns, eu não gosto de usar a palavra cacique, mas alguns medalhões da política de Votorantim passam a mudar de rumos e mudar de perspectivas, né? O senhor conseguiria dar um palpite, né? Não sei se é o termo também, palpite, mas como o senhor vê o futuro político de nomes como Jair Cassola, Pivetta, Marcos Mâncio, Fernando, o senhor já falou. Essas pessoas, elas, a partir de agora, a gente percebe que elas já não estão tão unidas e tão juntas como já tiveram um dia, né? Qual o quadro que o senhor desenharia para essa... Olha, se você pegar o Erinaldo como exemplo, cada eleição que você perde, você vai se distanciando do poder. Alguns passam a não acreditar mais em você. E do povo também ou só do poder? Não, o povo, claro, se você se distancia do povo, você praticamente vai se afastando ainda mais. Mas o poder tem essa condição de acabar te aproximando, te colocando praticamente na frente de situações que chamam a atenção do povo, certo? Então, se você colocar um Erinaldo que perdeu em 2000, em 2004... 16 2008, anos fora do poder. Tá? Você fala, diante disso, eu volto. Eu acho que seria até contraditório se eu falasse algum desses nomes que estaria sendo alijado de um processo político. O senhor acredita que eles não estão muito pelo mortos contrário, politicamente? Muito pelo contrário. Eu acho que depende... Talvez de forma deles estarem unidos entre eles, mas individualmente cada um Existem outros componentes que precisam ser avaliados. É o momento político, o partido a que eles estão vinculados, os compromissos que assumirem. Enfim, são várias situações que eu acho que não é possível você prever. O meu retorno ao cenário político, ele traz, sim, ele dá um alento para essas pessoas e que prova nitidamente que é possível. Que você tendo persistência, sendo correto, batalhando pelas coisas que você acredita, você pode retornar. Eu acho que eu aprendi isso, que a gente tem que saber respeitar as pessoas. Então, diferente do que se está dizendo por aí, né, dentro daquilo que eu falei no início do programa, que as fofocas elas movimentaram aí durante a semana, e uma dos questionamentos foi justamente isso, o futuro político dessas pessoas, né? Que o próprio Pivetta disse nas rádios, né, Luciana, que não é mais candidato, que só vai estar a serviço do partido. Não é candidato a prefeito. A prefeito, nem a deputado, né? A deputado, na entrevista que ele concedeu essa semana, ficou no ar. Deu a entender que ele tem sido procurado, né, por muitas lideranças do Estado, do país, né, tentando o levar para esse caminho, mas ele não afirmou que vai ser e nem que não vai ser. Eu tive a impressão que ficou no ar. Tá bom, então. Tá aí a opinião do prefeito eleito Erinaldo. E vamos prosseguir? Tem muita ligação? Muita ligação e na pauta nossa também. Lembra que eu deixei no ar aqui a questão... Do PA. Também. Mas o professor já até respondeu do PA de uma telespectadora. Não é isso, da saúde. Lembra que eu estava comentando que o Pivetta comentou na rádio sobre a saúde? Vamos ouvir então. Então vamos ouvir aí o que o Pivetta, uma das coisas que o fez, segundo ele, perder as eleições. Jornal da Ipanema.
O melhor da informação para você. O episódio SAI também teve um impacto. Foi um dos componentes também, não. Mas nas pesquisas que a gente tinha, a saúde tinha um impacto de rejeição de voto muito maior do que a questão do SAI. Tanto é que acabou o assunto do SAI. O assunto do SAI foi no meio político. Tá faltando água na cidade, era aquela coisa da boataria. Agora ninguém mais fala nada disso. Gozado, né? Resolver os problemas, né? Por falar em saúde, tem um pronto atendimento que está... Assinei essa semana com a empresa Casa Grande o contrato para início de obras. Na semana que nós estamos agora, assinei semana passada, de mais um pronto atendimento, né, que vai atender a região da Vila Nova Votorantim. Você vê, nós estamos falando desse pronto atendimento há 2 anos, mais ou menos. As pessoas não imaginam qual é o procedimento. É verba federal, quer dizer, você conseguir o recurso, colocar no orçamento do ano seguinte, fazer as concorrências, aprovar nos órgãos competentes, no caso, a direção da saúde, né, a DIR, a DR2, fazer todas essas aprovações, licitar uma obra dessa para depois iniciar, são 2 anos. A população não consegue assimilar e nós não conseguimos explicar isso direito para a cidade. Jornal da Ipanema. O melhor da informação para você. Bom, então agora eu faço a pergunta ao Erinaldo. O senhor pretende continuar essa obra que vai começar do PA na Vila Nova? Nenhuma obra que tiver iniciada, que tenha recursos, será interrompida. O que eu me posiciono é o seguinte: nós temos um único PA. Hoje a situação é extremamente preocupante pelas dificuldades que está tendo de atender a população. Tenho uma preocupação se nós tivermos 2 ou 3 PAs, se nós teremos condições de fazer com que essas unidades de saúde possam funcionar bem. De qualquer forma, a interrupção naquilo que tiver em andamento com recursos pré-destinados, não vai ter interrupção, porque não há por que fazer isso. Tá certo. Bom, temos aqui muitas perguntas pelo MSN, por telefone, tomara que dê tempo de fazer todas essas perguntas. Tem algumas questões ainda da parte política, Wellington, que eu acho que nós, não sei se nós atropelamos. Vamos lá. A questão número 5, a questão do secretariado ainda, que a gente comentou aqui agora há pouco. Saiu aquelas notinhas dos bastidores na Folha de Votorantim, é isso que a gente no começo brincou para saber se é fofoca, se não é, enfim. Que o senhor pretende nomear seus secretários após as eleições de Sorocaba, pois, caso o seu candidato Panunzios não seja eleito, o senhor poderia aproveitar nomes de Sorocaba no secretariado em Votorantim. Isso é real? Olha, historicamente, Votorantim sempre teve membros, pessoas residentes em Sorocaba fazendo parte da administração de Votorantim. Então, querer usar isso como pretexto para que um ou outro secretário venha de Sorocaba, acho que isso é bobagem. Eu, graças a Deus, tenho um relacionamento bom com o pessoal de Sorocaba, tenho aqui em Votorantim. Não tenha dúvida que eu vou procurar trazer para secretários que eu entender melhor para Votorantim, certo? E, então, não existe essa preocupação que será de Sorocaba. Tanto é que algumas pessoas eu já consultei, não tenho ainda definição de nomes, mas já foram consultadas. Certo. Então não tem essa preocupação. E tem uma data, assim, que a gente possa fazer um furo de reportagem? Ele já citou alguns secretários. Eu devo, talvez, anunciar alguns nomes primeiro, outros mais para o final, mas... porque algumas secretarias vai exigir que isso aconteça. São secretárias que vai exigir mais providência do secretário do que outras. Entende? Então, exatamente esses secretários que vão precisar tomar pé de uma situação, vão correr atrás de algumas coisas, montar um esquema de trabalho bom, esse pessoal não posso trazer ele na última semana. Esse pessoal vai ter que ter algum tempo para trabalhar. Professor, uma coisa que a gente ouve muito é que o salário de secretário na cidade de Votorantim não é tão atrativo, né? Tem como resolver isso, senhor? Eu convido o secretário por amor. Por amor, não é pelo por amor salário. ao povo,
E eles, será que eles aceitam? Alguns relutam um pouco. Mas, assim, mas a pergunta, na verdade, tem como mexer com isso, alterar esses valores, passa pela Câmara Municipal, como que politicamente é interessante, não é? Como o senhor avalia isso? Olha, Você concorda que o salário não é tão atrativo assim? Não, isso eu não tenho dúvida, porque hoje qualquer executivo de empresa ganha muito mais que o salário de um secretário. Eu cito, por exemplo, na saúde. Dependendo do médico que você, se você trabalhar 2 dias por mês, ele ganha mais do que ganha o secretário. O senhor deu um excelente exemplo, verdade. Entende? Então, é realmente uma situação que a gente tenta conciliar e, às vezes, você apela mesmo por esse aspecto humanístico que tem que prevalecer, porque que estímulo você vai dar para um secretário ganhar 5.600 brutos, descontando imposto de renda, o cara vai ganhar 4 pau e pouco, certo? É um negócio difícil. Assim, eu vou fazer a última pergunta de secretário, prometo não fazer mais. Também conversa de bastidores, professor Reinaldo. Todas, hein? Conversa de bastidores, né? Pelo menos 2 nomes, não vou nem falar os nomes aqui, até para não ser deselegante com as pessoas. Mas 2 nomes do atual governo, haveria uma possibilidade deles serem convidados a permanecer na futura gestão do senhor. Existe algum fundo de verdade nessa possibilidade do senhor conversar? Eu não estou sabendo disso ainda, mas pode ser que depois a gente existe essa possibilidade do senhor conversar com pessoas? Não, eu não quero ser extremista a tal ponto de dizer que não é uma coisa que o senhor não quer ouvir. Eu acho que, em primeiro momento, eu acabei de ganhar uma eleição com um grupo que foi comigo. Sim. Sabe, eu acho que seria, nesse momento... Seria até deselegante com eles. Falar, antes de convidar alguém do meu próprio grupo, falar de escolher do outro grupo, não teria sentido. Certo, eu sei que tem pessoas boas, sei que tem valores que eu reconheço, mas eu acho que por uma questão até política e de responsabilidade com o meu próprio grupo, eu acho que o caminho primeiro primeiro é a cidade. Eu tenho que escolher pessoas competentes para vir. Eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo nisso, mas não tenho dúvida. Eu sempre vou me preocupar em trazer secretários com condições. Alguém que chegue, que traga a proposta nova, que tenha condições de resolver problema, que venha fazer com que não funcione, é isso que eu quero. O senhor não está fechado para... Não, absolutamente. Agora, claro que sou integrante de um partido, de uma coligação de 6 partidos, e que se nesse grupo meu tiver gente em condições, não tenho dúvida que eu vou ter que trazer esse pessoal para trabalhar com a gente. Ok. Pronto, não pergunto mais de secretariado, Luciano. Temos muitas perguntas. Então vamos lá, vamos Pode ser que algumas tenham a ver com o secretariado. Vamos lá. Vamos ver, né? Que horas são? Alguns... Bom, vamos lá. José Mário, do Parque São João, manda abraço a todos nós, é o prefeito. Maria B. Ribeiro Pedroso, da Bandeira do Divino, sempre nos acompanhando. Da Vila Guilherme, também manda abraço a todos nós. O Maicon e Daiane, da Barra Funda, são amigos da Fabiola, parabeniza o prefeito e manda abraço ao Wellington e ao Luciana. Obrigada. José Alberto Campos Silva, do Jardim Icatu, manda um abraço a todos nós, nos acompanhando. Antônio Souza, ex-aluno do professor Erinaldo, do Jardim Serrano. Qual o seu plano para trazer indústrias para Votorantim? Ele já falou isso várias vezes, inclusive no debate, junto com o Cortez, mas se o senhor quiser falar rapidamente para ele... O que nós vamos fazer? Antônio Olha, Souza. Replanejar a cidade, definir novas áreas de incentivo, estimular o ensino profissionalizante para a preparação de mão de obra da cidade e revisão de todo um processo de legislação que permita a vinda de novas empresas para a cidade. Certo. Ana Maria Alarcon da Silveira, do Real Parque, manda abraço ao prefeito, ao Wellington, a mim. Espera que o prefeito possa colocar o nome da mãe dela em uma creche. O nome é Zilmar Campos Alarcon. Ela trabalhou no Comendador. Foi sua colega de trabalho, provavelmente.
Então tá aí Mas uma acho que sugestão, isso tem que ser para papel vereador, da né? Câmara Municipal, né? Mas o prefeito Pode tem iniciativa auxiliar. de denominação. Maravilha. Eu vou até deixar com o prefeito, então. Se for construir uma creche, Já- ele já passou para o assessor guardar. Héctor Henrique Almeida Correia, do Parque Bela Vista, manda abraço a todos nós. Alencar Teixeira Neto, da Chave também. Giovana Ellen, do Jardim Serrano também. Lígia Aparecida, do Votocel, parabeniza o novo prefeito. Quer saber se no seu mandato ele vai atender as crianças com deficiências, pois tudo agora depende de Sorocaba. Aliás, é um tema aí que O Ministério Público, inclusive, essa semana saiu uma notícia que obrigou a cidade a ter professores especializados em linguagens de sinais para atender as crianças deficientes nas escolas. Né? A escola inclusiva, hoje ela leva em conta muito isso. É importante que você trabalhe nisso, não tenha dúvida. Uma política permanente de facilitar a vida dessas pessoas e tentar incluí-la dentro do contexto social. Isso tem que ser feito. Rafael Pires, do Jataí, parabeniza ao prefeito e que o senhor faça uma boa administração. Obrigado. Professor Márcio, do Vossoroca, abraço ao Luciano, ao Wellington e ao professor Edinaldo. Maria de Lourdes Silva Ribeiro, do Parque São João, também manda abraço. Esdras Irajá Ramos, do Jardim Caroline, nos acompanhando. Érico Tadeu Vieira, do bairro Protestante, gostaria de saber se a prefeitura vai auxiliar as escolas estaduais, pois estão precisando de ajuda, principalmente na área da segurança. Olha, acho que todas as vezes que nós ocupamos a prefeitura, nós sempre tivemos um relacionamento muito estreito com as escolas estaduais, sabe? Porque as crianças que são ali são votorantinenses, são pessoas que do convívio de todos nós. Então, no que diz respeito à segurança, merenda, que a prefeitura nunca teve restrições, apoio em termos de materiais, de reforma, de pequenas reformas, de atenção, isso sempre aconteceu. Claro que nós vamos continuar fazendo. Na área de segurança? Segurança também, não tenho dúvida. Quando eu falo de guarda municipal, de substituir determinados... E é possível já contratar mais jovens? Não falo das escolas municipais, falo das escolas do município. Certo. E é possível já contratar mais guardas, mais homens e mulheres? Olha, do jeito que está, eu acho muito pequeno, mas antes de qualquer coisa, eu preciso me assenhorar da situação financeira da cidade. Eles trabalham em turnos, né? Então, eu sei. Eu acho que a guarda, do jeito que está, é pequena para Votorantim, mas antes de assumir qualquer compromisso, é importante saber as condições financeiras do município. Que precisa crescer. Hoje tem condições? Não sei. Eu preciso chegar lá para poder saber. O Nivaldo, do projeto do Bicicross, do Parque Jataí. Ele parabeniza o prefeito e gostaria de saber como vai ficar o apoio aos projetos sociais nas áreas esportivas. Olha, uma das coisas que eu vou me preocupar é ter um secretário de esporte que tenha essa visão ampla do esporte. E a gente, antes de eu chegar aqui, estava ouvindo uma reportagem, sempre o pessoal fala, sempre esporte, o primeiro que vem é o futebol. Certo? Claro, é o futebol que mais atrai, que mais envolve as pessoas. Mas hoje, a secretaria de uma cidade, de esporte na cidade, ela tem que ser mais abrangente. Então, ela tem que ter uma visão mais pluralista, onde você contemple, estimule, apoie, ajude a toda a prática de esporte que for possível. Então, nós vamos pensar nisso, sim. Quando estiver definindo o nome de secretário, isso vai ter que ser colocado na mesa. Inclusive, hoje... os atletas, eles estão passando por uma dificuldade porque o atual governo não pode deixar notas para que o próximo pague, né? Então, eles estão fazendo as inscrições nos campeonatos do fim do ano, eles estão com essas despesas de transporte nos campeonatos que já iniciaram, porém, essa nota, ela chega já mais para o fim do ano e até ser ignorada. Os recursos que entram para o poder público é que nem o que entra para você, entra mensal. Então, se você tem um planejamento anual e você recebe isso em 12º, ou seja, em parcelas, 12 parcelas durante o ano, o planejamento deve contemplar isso até o dia 31 de dezembro. Claro. Tá certo. Maria Berenice, do Centro, parabeniza o prefeito e gostaria de saber se ele vai fazer alguma coisa em relação à galeria da rua Celso Miguel dos Santos. A galeria da Celso Miguel dos Santos já fui eu que fiz. Se ela estiver tendo algum problema, eu tenho que verificar. O que eu acho que sempre
Eu acho que foi a chuva que manutenção do sistema. Drenagem do rio, o aprofundamento do leito do rio, para poder facilitar o escoamento das águas, porque quando o rio é entulhado, o banco de areia sobe, com as chuvas a água sufoca a galeria e dá retorno, que foi o que aconteceu agora no começo do ano. Então, dar continuidade ou fazer a dragagem para valer do leito do rio Sorocaba, aprofundando a calha e permitindo que ela fique abaixo das redes de galeria. Certo. Matheus Louro, do Parque Bela Vista. Ele escreveu uma frase aqui. Não olhe Votorantim pelo retrovisor, olhe pelo para-brisa, que é uma cidade que está na mão do homem certo na hora certa. Em 1993, meu pai, Manuel Louro, teve um aneurisma cerebral. Minha mãe correu na casa dele, do senhor. A prefeitura tinha 2 ambulâncias, uma quebrada e a outra em serviço. O senhor pegou e mandou socorrer o pai dela. Está com sequela, mas está vivo graças ao senhor. Tenho certeza que sua filha vai fazer a sucessão sua. Um abraço da família Louro. Talvez o senhor nem... Louro. Talvez o senhor nem se recorde ou lembra. É um pessoal que eu conheço, sim. Ele é generoso. Graças a Deus ele está bem. O senhor que fez ele estar vivo, né? Não é. Se a gente ajuda, quem tem o poder tem que ajudar. Não tem quem tem o poder nas mãos e não tem que olhar. Eu acho que é obrigação. Desirê Caceres Maganhato, mora na Campos Sales, então está nos assistindo pela internet, né? Manda abraço a todos nós. Eu acho que eu até conheço ela. A Luciane Rosa, da Chave, quer saber se vai haver melhorias na Santa Casa de Votorantim. A Santa Casa de Votorantim, a Santa Casa é uma instituição que o poder... Nós temos um hospital hoje que ele é um misto de hospital municipal e Santa Casa. Eu acho que precisa fazer alguns acertos, particularmente no sistema de funcionamento. Isso, evidentemente, vai depender de sentar junto e conversar, mas tudo que tiver que ser feito para melhorar tem que ser feito. Certo. Jonas Rainha, do Green Valley, quer saber sobre as escrituras e a respeito dos médicos que não tem nos postos de saúde. Bom, as escrituras eu já passei por lá, já mandei inclusive distribuir os papéis que nós vamos criar no começo da gestão um grupo de trabalho com técnicos especializados para trabalhar na regularização fundiária dos imóveis em Votorantim. No que diz respeito a médico, nós vamos evidentemente reunir com o pessoal, ver as providências que tiverem que ser tomadas. Se for recomendável a contratação de médicos, vamos correr atrás dos médicos, pelo menos no primeiro momento, para socorrer o que está acontecendo hoje. E, posteriormente, organizar o sistema para que funcione melhor. Certo. A Vânia, filha do Vicentinho, do Vossoroca. Parabeniza o prefeito e diz que o pai dela faleceu há 2 meses e se ele tivesse vivo aqui, estaria muito feliz com a sua vitória. Everton Henrique Costa, da Vila Garcia, gostaria de saber o que vai fazer na rua Carmelina Garcia, pois já teve várias mortes, vários acidentes e ninguém tomou nenhuma providência, nenhum semáforo, radar, nada. Carmelina Garcia é aquela que interliga a Vila Garcia com a Vila Nova. Com a Vila Nova. Ah, tá. Olha, uma das preocupações nossas é tentar melhorar o sistema de trânsito e sinalização em Votorantim. Eu critiquei isso porque eu acho que tem inúmeras falhas. E estou pensando seriamente em colocar um técnico especialista em trânsito para ver se a gente consegue corrigir alguns problemas que hoje a população reclama muito. E não tenha dúvida que a Carmelina Garcia é uma rua que, pelo vínculo, pela ligação com a Vila Nova, ela passa hoje e vai continuar cada vez mais aumentando o trânsito. Por ser uma rua muito íngreme, ela está exposta a acidentes. Sim. Claudinei Cardoso, do Parque Jataí. Parabéns, prefeito. E ele questiona, quem fez o concurso público de 2010 pode ser chamado ou o senhor vai fazer outro concurso? Depende da validade do concurso e se ele já expirou, se houve ato de prorrogação. Depende, se ele estiver em vigor e ainda tiver chance de ser prorrogado, poderá ser prorrogado. Se ele já expirou, daí não tem jeito.
José Oliveira, do Jardim Anchila. Tem algum projeto para a Avenida do Jardim Anchila que está programado há vários anos e nunca sai? A Avenida do Jardim Anchila, que eles chamam é Avenida Carmen Galamburgo, faz parte do plano diretor desde 1968, mas ele sabe que é uma região topograficamente difícil e que agora ela começou a ser mexida. Então, acho possível, sim, que a Carmen Galamburgo saia definitivamente do projeto e acabe sendo uma via importante para o Jardim Anchila. A Bernadette Gugoni, do Parque São João, manda abraço a todos nós. A Maria Aparecida Oliveira, do Jataí 2, quer saber sobre a iluminação nas ruas que estão muito escuras. Até onde eu soube, o prefeito atual tinha iniciado um processo de substituição da iluminação atual por uma iluminação melhor. Eu acho que isso não se concluiu. Então, nós vamos tendo a oportunidade de dar uma verificada em que pé está e procurar melhorar esse sistema de iluminação. Correto. O Godinho Cacilda, do Jardim Paraíso, parabeniza o prefeito. Voou papel aí agora, hein, Wellington? O Luiz Carlos Oliveira, do Itapeva. O que o senhor tem de propostas nas áreas verdes que dá fundo com o condomínio que está sendo feito? Ele falou para o Robson, deve ser o vereador, né? Que o senhor falou para o vereador Robson que tinha planos para esta área. Qual é seu plano para esta área? Bom, o que a gente fala é o seguinte, principalmente as áreas verdes, que elas estão limítrofes com conjuntos habitacionais ou em locais mais populosos, é tentar aproveitar essas áreas da melhor forma possível, tanto no que diz respeito com transformação em parques simples, praças, construindo áreas de lazer ou pistas de caminhada. Então, nós vamos tentar desenvolver um projeto nesse sentido para aproveitar as áreas que estejam, principalmente aquelas que estejam mais próximas aos núcleos urbanos. Nós observamos que em algumas cidades maiores e até do exterior, da Europa, as prefeituras utilizam muito essas áreas verdes para fazer bolsões de estacionamento, porque o comércio nos bairros é crescente e a população hoje prefere esse comércio do que ter que se deslocar, pegar trânsito, né? Existe algum planejamento